Eu coloquei aqui no título que se você não gostou do primeiro filme, não é desse que você vai gostar. Isso porque eu vi alguns vídeos e alguns comentários de pessoas falando que acharam Beetlejuice tosco ou besta. E galera, se você assistiu o primeiro filme e você pensou, nossa, que filme besta, que piadas ruins, não é desse que você vai gostar. O filme é sim muito besta, ele tem piadas constrangedoras, piadas nojentas, situações que até não fariam muito sentido se fosse outro diretor, mas se tratando do Tim Burton, o filme é exatamente aquilo que ele deveria ser. Agora, se você assistiu o primeiro e gostou, entendeu o humor desse universo, deu risada em algum momento, você vai se deliciar com 2, assim como eu. Uma das coisas que eu falei no meu primeiro vídeo sobre o Beetlejuice 1 de 1988 foi que eu queria saber mais do mundo dos mortos. E nesse segundo filme eu matei a minha vontade. Teve muito mais sobre como é a vida no pós-morte, mais fantasmas e muito mais do próprio Beetlejuice, que no primeiro filme aparece muito pouco. Então, vamos ao filme. Eu separei esse vídeo em 6 partes, falando de 6 personagens diferentes, pra gente conseguir passar por todos os acontecimentos e eu dar minha opinião do que eu achei do filme. Charles Dickens. Nos trailers, a gente já sabia que o Charles tinha falecido. Então, logo no começo do filme, passa um desenho de stop motion contando como que o Charles faleceu. Ele estava em um avião, indo observar pássaros exóticos, assim como ele gostava de fazer no primeiro filme, e o avião cai no mar, ele sobrevive à queda, mas é comido por um tubarão. E o filme todo, eu achei que o ator que interpreta o Charles, ele tinha morrido na vida real mesmo. Só agora, na hora de escrever o roteiro, que eu achei melhor pesquisar antes pra não falar merda, e descobri que, na verdade, ele foi preso em 2003 por posse de pornografia infantil e por pedir fotos para um garoto de 14 anos. Depois disso, ele foi preso mais algumas vezes, então já deu pra entender que ele não é um cara legal e foi por isso que ele não foi cotado pra esse filme e eu acredito que ele nem deve estar fazendo mais nada no cinema hoje em dia. Não gostamos do Jeffrey Jones. E eu achei que o filme fez um excelente papel aqui. Eu adoro filmes que não tem dó dos seus personagens, mata mesmo. O filme até mostra o fantasma do Charles em alguns momentos, só que como ele foi comido por um tubarão, ele é só dos braços pra baixo, não tem cabeça. Aí eu vou entrar agora em um dos meus devaneios aqui, porque no primeiro vídeo que eu fiz, eu fiquei me questionando se aquele fantasma que aparecia com o tubarão pendurado na perna, o tubarão tinha morrido junto com ele. E agora com esse filme, eu chego à conclusão que sim, o primeiro tubarão morreu junto com o cara, por isso que ele estava no pós-vida com ele. Já o Charles, ele tá sem tubarão, então o tubarão devia ser muito maior, conseguiu comer a cabeça dele com tranquilidade e por isso está vivinho da Silva. O Charles foi sozinho pro mundo dos mortos. Desculpa, gente, mas eu fico pensando nessas coisas quando eu assisto o filme. Beetlejuice. Uma das coisas que eu gostei sobre o Beetlejuice nesse filme foi de terem contado mais sobre a origem dele, quem ele era e como ele morreu. Então a gente descobre que o Beetlejuice, ele era um ladrão de covas. Não lembro ao certo em que ano, mas é uma época muito antiga, deve ser lá na época da Peste Negra, onde enterravam várias pessoas em covas coletivas. E aí um dia ele tá lá assaltando os cadáveres ali dentro da cova e chega então a Dolores. A Dolores leva ele pra casa, ela casa com ele, faz tudo que tem pra fazer ali e depois de casados, ele descobre que na verdade ela é uma satanista que está usando ele para fazer um sacrifício e ela envenena ele. Só que antes que ele morresse, ele pega um machado e corta ela em pedaços. Que casal mais fofo, né? E, gente, na hora que eu vi essa mulher, eu já sabia que tinha alguma coisa errada com ela, porque quem é que vê um homem dentro de uma cova assaltando cadáveres e leva ele pra casa pra ficar com ele? Óbvio que ela era doida. Bom, nesse filme, o Beetlejuice, ele teve muito mais destaque. O Michael Keaton tá incrível. Parece que o primeiro filme foi ano passado, porque ele conseguiu manter o personagem do Beetlejuice intacto. Depois de ter sido comido pelo verme lá no primeiro filme, ele volta pro mundo dos mortos, e aí agora ele é gerente de uma central de atendimento. Eu achei meio confuso, não entendi direito, porque parece que ele tá prestando o serviço dele de bioexorcista, mas ao mesmo tempo parece que ele faz parte da burocracia ali do pós-vida. E ele ainda é obcecado pela Lydia. No trailer a gente já tinha visto que ele ainda tinha um porta-retrato dela na mesa dele. E aí nesse filme ele fica fazendo um esforço, né? Ele se concentra pra ficar aparecendo pra Lydia no mundo dos vivos. Então ele fica muito feliz quando ela volta pra casa e pede ajuda
ajuda dele e aceita mais uma vez casar com ele e trazer ele pro mundo dos vivos. Só que no final tudo dá errado pra ele de novo. Dolores. A personagem dela era sim muito interessante. Essa história dela ser satânica em vida e aí depois da morte ela ter esse poder de sugar a energia ou a vida dos fantasmas, não sei ao certo. Mas eu não entendi muito bem a finalidade porque ela não usou isso pra nada. Ah, mas ela pegava a energia deles pra ficar mais forte. Tá, mas quanto de energia um morto consegue dar pra outro morto? E o que ela ia fazer com isso? Porque ela não usou de verdade. Ela ficou ali um pouquinho melhor, né? Porque no começo ela começa meio capenga e aí depois ela fica mais saudável, não sei. Mas ela não fez nada com isso, né? Pra ser sincera, ela não usou isso pra nada. Acabou que a personagem dela é totalmente dispensável pra história do filme, porque o que fez todo mundo ir pro mundo dos mortos mesmo foi a Astrid ter sido enganada lá pelo fantasma. E no final eles poderiam ter soltado o verme de areia em cima do Beetlejuice do mesmo jeito que eles fizeram no primeiro. A não ser que isso seja uma introdução pra um terceiro filme, o que eu não acho que seja, mas voltando aos meus devaneios, quando o Beetlejuice foi comido por um dos vermes, ele voltou pro mundo dos mortos. Então o que aconteceu com ela? Seguindo essa lógica, a Dolores também voltou. A Monica Bellucci e o Willem Dafoe, eles fazem apenas uma participação no filme. Os dois personagens são ótimos, não me levem a mal, mas eles só estão pra fazer uma gracinha a mais mesmo. Ela é imponente, assustadora e tem todo um suspense por trás. O Willem Dafoe, ele é carismático e é engraçado, mas não passa muito disso. A participação deles não afeta a história diretamente. Astrid. A Astrid só não é uma decepção porque ela faz o papel de uma adolescente emburrada. Então, o que esperar de uma adolescente emburrada, senão de que ela vai fazer merda pra contrariar a mãe? Ela foi muito previsível, mas também muito contraditória, porque ela é cética o tempo todo, ela não acredita que os fantasmas são reais, ela até tem uma mágoa da mãe dela, pela mãe dela ser médium, e aí na hora que ela conhece um fantasma pela primeira vez, ela já aceita ir pro mundo dos mortos com ele, e ainda fala um encantamento que ela nem sabe o que tá dizendo. Menina, te preserva, tua mãe nunca te ensinou a não ir assim com estranho, não. Você não se deu o trabalho de ir lá embaixo falar com os pais dele pra ver se essa história que ele contou era verdade. Porque na hora que você entrou na casa, os pais dele falaram com você. E aí ele fala que ele tá morto e você não desce pra checar essa história? Não aceito, pô. Ela é mais inteligente que isso. Mas beleza, né? O enredo tem que girar, eles tinham que ir parar no mundo dos mortos de algum jeito. E apesar de eu estar criticando essa ação dela, eu gostei dessa parte da história em que ela vai até o mundo dos mortos, força assim a Lídia a pedir ajuda pro Beetlejuice e também ir atrás dela. Eu achei que na verdade ela seria sequestrada pela Dolores pra chegar na Lídia e assim atingir o Beetlejuice. Mas ok, a historinha de se apaixonar pelo fantasma e ir atrás dele na esperança de conseguir ver o pai, eu também gostei, não vou mentir. No geral, eu achei a personagem ok. Ela faz o mesmo papel da Lídia no primeiro filme, que é ser a adolescente mórbida e emburrada. E eu gosto da Diana Ortega, eu acho que esse filme é a cara dela, mas eu não achei assim a personagem em si grande coisa. Antes de seguir com esse vídeo, eu queria fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, que é pedir pra você se inscrever nesse canal, curtir e deixar seu comentário. Eu já tinha gravado esse vídeo inteirinho, só que eu não percebi que o microfone estava desligado. E aí o vídeo ficou uma bosta, eu tive que regravar ele todo de novo e agora eu vou ter que editar correndo, porque eu tava dentro do prazo e agora eu não tô mais. Então, pra me ajudar, você vai, você clica aqui embaixo e você se inscreve nesse canal que é pra me ajudar, tá bom? Muito obrigada. Délia. Tirando o personagem do Beetlejuice, a Délia é a personagem que mais remete ao primeiro filme. Ela manteve toda aquela excentricidade dela, só que agora ela tem muito mais cacife pra manter essa pose, isso porque agora ela é uma artista rica e famosa. E ela abraçou a arte assim como a Lídia abraçou o sobrenatural. Então, tudo na vida dela tem que ser expressado através de arte. E é assim que ela causa a própria morte quando ela vai fazer aquele ritual / encenação com as cobras. Cobras essas que são venenosas e ela comprou pela internet e não se deu ao trabalho nem de checar se elas ainda estavam com as presas. O pessoal tá muito inteligente nesse filme, viu? E outra, não dava pra ser uma cobra sem veneno, não. Tem um monte de cobra d'água por aí, pegava uma, fazia sua encenação e depois soltava a bichinha. Enfim, vou confessar que achei muito besta o jeito que ela morreu, mas vamos lá. Beetlejuice é um filme besta. Os Maitlands morreram porque eles desviaram de um cachorro. O Charles morreu comido por um tubarão. O próprio Beetlejuice foi morto por uma maluca satanista que tava querendo fazer um ritual com ele. Então, a Délia, ela merecia ter
uma morte tão excêntrica quanto ela. Mas aí, pior do que ter morrido daquele jeito, foi que ninguém ligou pra morte dela. Poxa, Lídia, a gente sabe que a Adélia não é a melhor madrasta do mundo, mas custava soltar uma lágrima por ela. A Astrid, então, cagou. Parece que tinha acabado de conhecer a Adélia. Zero sentimentos. Mas, no geral, a Catherine O'Hara, ela mandou muito bem. Eu adorei a cena em que ela vai até o colégio da Astrid, ela sai gritando, falando pra Astrid parar de torturar a mãe dela. Ou então, quando ela fala umas verdades na cara da Lídia ou do Rory também. Perfeita. Besta na medida que tinha que ser. Ah, lembrei de uma coisa. A Adélia morreu e foi direto pro mundo dos mortos. Sendo que, no primeiro filme, os Maitlands tinham que ficar 125 anos na Terra. O filme, ele até explica esse sumiço dos Maitlands, né? Eles falam que eles acharam uma brecha e então ajudaram os dois a fazer a passagem. E ok, achei um jeito legal até de tirar eles, porque o Tim Burton falou que nesse filme ele queria focar mais na família Dietz. Então ok, beleza, eu entendi isso, que eles ajudaram os Maitlands a fazer a passagem. Só que em via de regra, quando as pessoas morrem, elas têm que ficar os 125 anos na Terra. Agora no segundo filme, o psicopata lá que matou os pais, namoradinho da Astrid, ele também está preso aqui na Terra, junto com os pais dele que ele matou. Então essa regra ainda está valendo. Então, por que a bonitona morreu e foi direto pro mundo dos mortos? Por que o Charles morreu e foi direto pro mundo dos mortos? E por que o pai da Astrid morreu e foi direto pro mundo dos mortos? A Adélia, em específico, ela teria que ter morrido e ficado presa ali no cemitério. Tudo bem que os Maitlands morreram no rio e puderam voltar pra casa. Então talvez ela também poderia voltar pra casa. Mas de qualquer forma, ela morre e ela já vai lá pra salinha da recepção pra pegar a senha dela e ser atendida. Então, só pra apontar essa incoerência, assim, o filme ele tem algumas incoerências, algumas regras que não fazem sentido, mas não é nada demais, a gente consegue passar um paninho. Lembrando que eu levo esse filme, assim, muito como uma comédia, uma bobeirazinha, uma sessão da tarde pra assistir. Por isso que essas minhas críticas, elas não são, assim, tão sérias. Lídia, assim como no meu vídeo do primeiro Beetlejuice, eu deixei pra falar da Lídia no final, porque eu acho que a Lídia é a peça-chave aqui desse filme. Assim como a Adélia, ela teve uma boa ascensão, ela usou o dom dela pra monetizar, ela tem o seu próprio programa de TV, onde ela filma fantasmas e tenta exorcizá-los, mas eu senti que no primeiro vídeo ela era muito mais corajosa do que nesse segundo. Nesse filme de agora, ela se deixa ser enganada por um charlatão que claramente tá usando ela, ele está se aproveitando dela e forçando ela para ela fazer mais do que ela consegue aguentar, porque a gente já viu que ela está sendo afetada por ficar vendo fantasmas o tempo todo, tanto que ela tem até uma medicação para tomar para controlar isso e ele impede ela de tomar porque ele fala que é pelo bem do programa. A cena então dele pedindo ela em casamento depois do velório é muito constrangedora e eu tenho 100% de certeza que foi de propósito, foi aquela cena que era pra gente ficar se encolhendo na cadeira de vergonha e querendo sair dali o mais rápido possível. Pelo menos foi assim que eu me senti assistindo. Uma outra coisa que eu não consegui me conectar foi a história da Lídia com o ex-marido dela. Os dois se separam e logo em seguida o pai da Astrid ele vai fazer uma expedição na Amazônia e ele sofre um acidente de barco e nunca acharam o corpo dele. Depois até foi interessante ver ele lá no mundo dos mortos, né, para ter até um encerramento ali com a Astrid, que ainda está de luto pela morte do pai, que também não faz sentido, porque como eu disse, ele não passou aquele tempo obrigatório aqui na Terra, mas assim, voltando na linha de raciocínio, eu não senti empatia pelo ex-marido da Lídia, eu não consegui me conectar com ele. Tudo que eu sei é o que eles contam, que a Lídia e ele não estavam dando certo, se separaram, e aí ele morreu. Se ele tivesse morrido enquanto eles ainda eram casados, pode até ser que eu teria uma empatia por ele, mas dessa forma, assim, não criei conexão. Eu sinto empatia sim pela Astrid, que está de luto pelo pai e que tem uma mágoa da mãe ser uma médium e não conseguir ver o pai dela, mas por ele mesmo, assim, ficou meio foda-se, sabe? A Lídia, ela não faz nada que seja surpreendente. Aceitou o Rory mandando na vida dela, aceitou a Astrid tratando ela mal, aceitou se casar com o Beetlejuice pela segunda vez. Lídia, você não evoluiu muito, né? Apesar de todos esses comentários, eu adorei o filme, eu achei ele engraçado, eu consegui dar risada de verdade com ele. Ele é, sim, muito besta, mas eu acho que a gente não tem que ficar procurando tantos defeitos. Como eu disse, ele é exatamente aquilo
que ele deveria ser. Gostei mais dele do que do primeiro, porque eu assisti o primeiro recentemente e o humor, ele é um pouco mais devagar do que eu gosto, e nesse segundo ele é um pouco mais acelerado. Não é um filme perfeito, é um filme bobo, mas eu acho que ele vale totalmente o ingresso do cinema. Os efeitos práticos, eles dão um visual muito bonito pro filme. Tem CGI também, mas ele é bem voltado para aquele aspecto tosco mesmo do primeiro filme. E isso nem de longe é um defeito, eu acho que a gente nem tem que ficar se pegando muito nisso. Eu acho que a gente tem mais é que aproveitar esse filme que é a cara do Tim Burton. Comenta aqui embaixo o que você achou desse filme e quais outros filmes você quer me ver comentar por aqui. Até a próxima e um beijo.